Então nós vamos pedir a Jesus, o nosso mestre de amor, a nossa Mãe Santíssima, Mãe de todas as mães, ao nosso Pai Celestial, nosso Pai Criador, onipotente, onisciente, Pai amoroso, nesses instantes te rogamos o amparo. Possa derramar a vossa infinita misericórdia sobre todos os lares, sobre todas as famílias, sobre todos os trabalhadores, aqueles que laboram para o progresso da nossa nação, do nosso planeta. Te pedimos, Senhor, nesses instantes, que dilate o nosso entendimento e que nos proteja e acompanhe durante a nossa exposição. Que possamos transmitir da melhor forma possível, que pudermos, para o melhor entendimento de nossos irmãos, trazendo aqui as palavras de Jesus, os ensinamentos de suas leis amorosas para o nosso crescimento espiritual. E assim, Senhor, nós pedimos licença para iniciarmos o nosso encontro da noite. Que assim seja, e graças a Deus. Então, nós vamos iniciar a nossa mensagem de hoje. É do livro Vinha de Luz, do capítulo 34, aonde Emmanuel dá o título de Não Basta Ver. E é a mesma mensagem da segunda-feira. E aí, em Lucas 18, capítulo 43, ele diz o seguinte: E logo viu, e o foi seguindo, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Então, Lucas relata aqui que esse fato se deu com o Bartimeu, que era o cego de Jericó. E ele, quando soube que Jesus estava por ali, ele estava à beira do caminho. E ali ele estava pensando, que se ele pudesse falar com Jesus, ele teria a cura. Ele, sentado ali, ele não via o que estava acontecendo. E ele viu aquele tumulto, aquele falatório, e ele pergunta o que está acontecendo. E ele diz, é o Messias. E ele, então, o que faz? Naquele ímpeto, ele usava uma capa como proteção, era uma autorização para que ele pudesse esmolar, para que não fosse preso ou expulso dali. Ele confiava tanto nessa cura, na misericórdia de Jesus, ali do profeta, que ele retira a capa, joga fora e sai correndo. E aí, naquele tumulto ali, com Jesus, vai se dar a cura. E ele, após isso, ele começa a seguir Jesus, glorificando ali a Deus, agradecendo, e o povo, vendo aquela atitude dele, também se lança confiante nos poderes do Pai amoroso, no poder de Deus. E aí nós vamos ver uma outra passagem, onde também fala mais ou menos a mesma coisa, que é em Mateus capítulo 13, verso 14 e 16. E aí aqui diz o seguinte, no 13, por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, quer dizer, nós, vendo, não veem, e ouvindo,
não ouvem e nem compreendem. Então, o que acontecia? A gente ouvia, o povo da época ouvia, como nós ainda hoje fazemos, né? Nós ouvimos, mas não entendemos ainda o que estamos ouvindo. Apenas ouve aquilo ali, mas não escuta. O que é o escutar? É colocar em ação. Apenas veem, mas não enxergam, quer dizer, não coloca também em ação. Que são o quê? Os ensinos de Jesus, que é a lei divina, os ensinamentos que Deus quer de nós, que nós aprendamos para a nossa evolução espiritual, que é o objetivo da nossa estada aqui na Terra, nesse planeta lindo, né? E aí, no capítulo 16, no versículo 16, ele diz o seguinte: mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Ele estava falando aqui daqueles que já compreendem e colocam em ação, coloca na prática, certo? E aí nós vamos ver também, no livro dos Espíritos, segundo Allan Kardec, na pergunta 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? E a resposta, então, dos benfeitores é a seguinte. Ele diz aqui: a beneficência para com todos. Então, beneficência é o quê? Né? É o ato de você ser benevolente, de você ajudar o próximo, compreender o próximo. E a indulgência é para com imperfeições. O que é ser indulgente? Nós não acusarmos o outro, não cobrar demais do outro, fazer para o outro aquilo que nós gostaríamos que fizessem para nós. E, principalmente, o mais difícil de tudo isso é que Paulo lá dizia, quando ele falava assim: eu posso vender tudo que eu tenho, dar aos pobres, eu posso falar todas as línguas dos homens, enfim, se eu não tiver caridade, eu nada sou. O que Paulo estava falando ali? Paulo estava falando do perdão das ofensas, que é o mais difícil, não é? Quando alguém faz alguma coisa contra nós, fica o ressentimento, fica a mágoa, fica a raiva e até muitas vezes o ódio, não é verdade? Então, Paulo estava pedindo que nós tivéssemos aqui, no caso, esse perdão das ofensas. E é preciso um trabalho muito sério conosco mesmo para nós compreendermos e conseguirmos perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos prejudicam, né? E o que é agir com benevolência? É ter paciência, é expressar afeto, estima para com as outras pessoas, é demonstrar bondade, boa vontade em relação aos outros. E aí, nós vamos desenvolvendo o quê? Para que nós cheguemos a esse ponto, nós desenvolvemos o altruísmo. O que é o altruísmo? É justamente essa capacidade de nós entendermos o outro, de compreendermos o outro, de ter a vontade de ajudar sem pedir troca, sem pensar como é que fala? No retorno, né? Todas as vezes que eu faço, eu tenho que fazer. Para que seja uma doação, tem que ser sem nenhuma intenção. Não devemos ter intenção de receber nada. Faz o bem e vai embora. Para quem nós estamos fazendo esse bem? Não é para o outro. Esse bem nós estamos fazendo, no fundo, para nós mesmos. Porque à medida que eu dou para o universo, eu recebo. Francisco de Assis já dizia, não é? É dando que se recebe,
É perdoando que se é perdoado. É amando que se é amado, não é? Então, nós temos aí os ensinamentos à vontade, mas precisamos colocar em prática. O difícil é a prática dessas situações. E aí, a indulgência. O que é a indulgência? Indulgência com as falhas do próximo. É a disposição para perdoar. As culpas, os erros, ter clemência. O que é ter clemência? Também é essa atitude da indulgência. Não é ter pena. Os benfeitores dizem que a pena é uma palavra meio pesada, é negativa. Nós devemos ter indulgência, ou então misericórdia, entendeu? Compaixão. A palavra correta para esse sentimento que nós temos com aquele doente, com aquele que tem problema, é justamente a palavra compaixão. Então, Jesus tinha compaixão sempre por todos aqueles que se apresentavam a ele. E nós vamos ainda continuando aqui, o que é a indulgência, é ser amável, é ter misericórdia, ser misericordioso com as outras criaturas. E, principalmente, a absolvição das penas, das ofensas que muitas vezes é endereçada a nós. É o pedido de desculpas e o perdão, como nós dissemos. A beneficência, quando nós praticamos a beneficência, que é o fato de ajudar, de fazer o bem, nós vamos estar treinando aí o altruísmo, vai ajudar nós nessa capacidade de doação sem pensar na troca. O amparo, o auxílio, fazer o bem, tudo isso vai ajudar. E no momento de renovação de Joana de Ângeles, eu trouxe um trechinho aqui, que ela diz assim: a semente que se nega a sucumbir na terra para desdobrar-se em vida, morre na inutilidade. O que ela quer dizer aí? É uma comparação conosco mesmo. Para nós fazermos o bem, para nós nos doarmos a alguém, para ter a benevolência, a misericórdia, enfim, nós precisamos fazer o que muitas vezes? A renúncia. Muitas vezes a renúncia do sono, a renúncia do descanso, renúncia às vezes de um passeio, de uma viagem. Tudo isso é como se fosse aquela semente, é um sofrimento para aquela criatura, é um sofrimento. Porque, segundo Divaldo, ele diz que tudo é sofrimento. Até varrer uma casa é sofrimento. Então, tudo que você despende esforço é um sofrimento. Nós vamos encarar esse sofrimento de uma forma ou de outra, né? Porque o que o Evangelho nos fala? Que a dor é necessária. O sofrimento é opcional. Aí eu, pelo menos, no início não entendia, né? Mas como assim? A dor é necessária e o sofrimento é opcional? O sofrimento eu escolho. A dor é necessária vir para que eu aprenda, porque é resultado até do quê? Das minhas faltas do passado, quando eu não entendia, quando eu era ainda muito mais ignorante do que hoje, né? Então, quando você começa a entender isso, então o sofrimento você escolhe. E quando nós optamos para o sofrimento, nós vamos sofrer duas vezes. Vamos sofrer com a dor e com o sofrimento depois. Então, eu uso muito um exemplo, muito simples. Quando você percebe que tem algo dentro do seu calçado, você vai indo e sente que alguma coisa machucou. Se eu continuar a caminhar, o que vai acontecer? Se é uma pedra, ou seja lá o que for, vai começar a machucar meu pé. Vai começar a haver ali um sofrimento. Mas se eu parar e ver o que está acontecendo, retirar, no caso, se for a pedra, ou às vezes até um preguinho que entra no calçado, né, e vai machucar, claro que eu vou parar de sofrer.
Então, por isso que fala que o sofrimento é opcional. Nós é que escolhemos, né? E aí, ela compara isso justamente conosco, né? Então, todavia, aquele que perece, no caso, esmagado no solo, revive com exuberância. Toda semente que se permite a isso, ela vai, o que vai transformar? Numa árvore frondosa, não é? Numa árvore linda, maravilhosa, onde vai dar o quê? Sombra aos viajores cansados, que o Evangelho nos fala, né? Onde ele vai poder descansar, vai oferecer frutos àquele que tem fome. Então, nós também, quando nós optamos por essa doação, nós vamos estar fazendo isso também pelos outros, certo? E nós estamos o quê? Também plantando para o nosso futuro. E essa sementeira, ela vai cada dia multiplicando mais. Quando eu faço o bem, sem esperar troca, e assim, querendo ou não, tudo que nós fizermos, eles dizem que é marcadinho lá no céu, na cartilha lá. E quando eu preciso de uma ajuda, de algo para uma situação difícil, eles vão lá ver se eu tenho crédito ou não. Se eu tiver crédito, eu vou receber o auxílio. Agora, se eu não tenho crédito nenhum, é a mesma coisa aqui na Terra, não é? Quando eu preciso de dinheiro, se eu não tenho crédito, estou no débito, estou no vermelho, não tem jeito. Se eu tenho dinheiro, né, vou lá pegar, não é? Então, é mais ou menos a mesma coisa. Então, aí, a Joana fala muito sobre isso, que nós não devemos temer o sofrimento, seja ele de qual forma for, que ele nos apresente, esse sofrimento, né? Ele pode ser em forma de dificuldades diversas na nossa existência, pode ser uma doença, até uma doença que te diminui as suas possibilidades, tira a sua locomoção, enfim, né? Pode ser os reveses que nós temos na vida, a perda de um emprego, de um ente querido, perda do seu status econômico, enfim. Isso pode ser em nós mesmos ou naqueles que nós amamos, nossos entes queridos. Então, nós temos que saber aceitar todo esse sofrimento que nos é imposto de vez em quando. E, principalmente, a ingratidão. Quando nós fazemos algo e a pessoa é ingrata conosco, nós sofremos, não é? E tem pessoas que sofrem muito e aí faz o quê? Não vou fazer mais o bem, não vou ajudar mais ninguém. Eu ajudei, olha o que eu recebi. Nós, quando esperamos receber aqui na Terra, o Evangelho nos fala que lá em cima não vamos receber mais nada. Já pensou a gente chegar lá e não ter nada para receber? Aí a gente costuma dizer, estamos na roça, não é? Então, vamos fazer e ir embora. Não se preocupe. E aí o Evangelho nos fala também que até um naco de pão. O que é um naco de pão? Um pedacinho de pão. Você tem um pedaço de pão, está comendo. Tem alguém do seu lado com fome, você divide e dá para ele um naco daquele pão. Esse gesto tem muito mais beleza, tem muito mais valor do que quando eu posso ir lá comprar um pãozinho inteiro. Devemos dar sim. Se pudermos, vai lá comprar o pãozinho, vai dar sim. Mas quando isso é feito com sacrifício, o valor é maior, certo? E nós vemos muitos exemplos no Evangelho sobre isso. E depois aqui nós vamos então trazer a história do Bartimeu de Jericó, onde o Emmanuel fala alguma coisa aí dele. E a Amélia Rodrigues fala também, comenta, né? Então ele deixa o Bartimeu,
Ele já, como ele era cego, ele foi abandonado já pelos familiares. Os familiares já não davam importância para ele. Ele já tinha sido expulso das sinagogas pelos dirigentes que ali ficavam na sinagoga. E ele, ao encontrar-se com Jesus, ele percebeu a nova realidade da vida. Porque aquele olhar sincero de Jesus tocou ele, o seu coração. E ele sentiu a diferença. E aí ele percebeu que realmente os familiares que não davam importância para ele, que não ligava, a sinagoga que não deixava ele entrar e participar, não era mais importante. Porque, inclusive, ele percebeu que lá eles não falavam muito claramente de Deus. Não esclarecia sobre a vida verdadeira. Ele não tinha esse conhecimento. Então, ele preferiu seguir quem? Após a cura. Seguir Jesus. Porque ele foi curado. Então, aí diz o Emmanuel aqui, que o Bartimeu realmente teve a cura. Como a nossa companheirinha Tatiana disse na segunda-feira. Ele teve a verdadeira cura. Certo? Ele não teve só a cura externa ali da cegueira, mas ele teve a cura interna, ele aprendeu. Então, ele fez exatamente o que a mensagem nos diz. Não basta ver. Nós precisamos aprender, nós precisamos reter o conhecimento e colocar em prática. Por isso que fala, não basta ver. Né? E aí, ele sente aquele amor gratuito de Jesus. E ele sentiu que aquele amor de Jesus era libertador. Libertou ele, além do sofrimento, da cegueira, libertou o seu coração também, de todo aquele aperto, de toda aquela aflição. Então, quando ele fala, o que o Bartimeu teve? Ele teve a luz do conhecimento. E essa luz do conhecimento, todos nós temos já aqui dentro. Quando Deus nos criou, Ele já criou com essa luzinha aqui dentro. Joana fala que quando o planeta estava sendo preparado, Deus já enviou fascículos de luz, porque nós somos lucigênitos, nós somos filhos da luz. Agora, é preciso o quê? Que nós desenvolvamos essa luz que existe aqui dentro. É uma lâmpadazinha, né? Um fósforozinho, só um palitinho. Você acende um, depois você acende outro. Daqui a pouco você tem uma caixa de fósforo já. Daqui a pouco, olha aqui. Antigamente, como é que era a nossa iluminação? Era a lamparina, era o candeeiro, não era? Hoje, olha. Ali o pátio, não sei se vocês já perceberam, tem uma lâmpada lá em cima. Clareia todo o nosso pátio ali, fica clarinho, clarinho. Então, assim também, nós temos uma luzinha pequena aqui, que ela pode se expandir à medida que eu busco o quê? O conhecimento, porque Jesus falou que o conhecimento é que nos libertaria. A verdade ia nos libertar. À medida que eu busco, o que nós estamos fazendo hoje aqui? Poderia estarmos em casa, não é? Assistindo TV, ou descansando, ou dormindo, fazendo qualquer coisa, ou andando no shopping, mas renunciaram a esse prazer momentâneo para vir aqui o quê? Aprender mais um pouquinho, aprendermos junto, porque nós aprendemos. E quando nós vamos preparar a mensagem, nós aprendemos muito mais, porque aí nós precisamos prestar atenção mesmo, certo? E aí, então, o nosso Bartimeu, realmente, ele aprende e ele começa a atuar no que é bom. E depois nós pegamos também mais um exemplo,
que é o leproso. Não sei se vocês já ouviram falar do leproso de Sidom. Ele morava em Sidom e ele adquiriu a lepra. Ele ali, estando ali, ele já tinha passado por algumas situações difíceis e ele ficou sabendo que Jesus estaria, que o profeta estaria em Cafarnaum. Eu fui ver lá qual era a distância, porque ele foi a pé até Cafarnaum. O que eu encontrei é a distância de 393 quilômetros. Não sei se é esse mesmo o trajeto. Mas veja bem, a pé, quantos dias ele não levou para chegar até Cafarnaum? Estar no dia que o profeta estaria lá. E aí, o que acontece? Ele, quando ele resolveu ir, né? Eu vou ler aqui para mim não fugir a situação. Então ele ficou sabendo que Jesus curava as feridas, que Jesus retornava a visão aos cegos. Aqueles que tinham o nervo atrofiado, quer dizer, aqueles que não tinham mais movimento nas pernas, enfim, no corpo, Jesus também retornava esses movimentos. Ele expulsava os demônios, aqueles que estavam obsediados. Jesus tirava aqueles espíritos que estavam ali. E a pessoa ficava bem de novo. Mas ele pensava assim: o profeta é filho de Davi. Ele só atende os filhos de Davi. Mas, ao mesmo tempo, lá dentro do coraçãozinho dele, ele sentia assim: mas eu sou filho de Deus. E o que ele pensou? Né? Ele começou, nesse momento, a rememorar, a lembrar toda a situação que ele tinha. E quando ele começou com a lepra, as primeiras manchas roxeadas, rosadas, que apareceram em seu pescoço, as dores nos membros inferiores e superiores, que a cada dia aumentava mais, as feridas que foram aumentando e já começando a ter mau cheiro, e estavam cada dia pior, porque a lepra antigamente não tinha cura, não tinha medicamento, e ela ia deteriorando o corpo das criaturas. Nós chegamos a fazer uma visita no leprosário de Pirapitingui, onde o Jesus Gonçalves ficou internado, só que na época que nós fomos ele já não estava lá mais, claro. Mas nós vimos as pessoas que lá estavam, vai comendo, a doença vai comendo, um pedaço do nariz, o dedo, vai dilacerando mesmo o corpo, consumindo. E tem, né? Claro que quando nós fomos já existia algum medicamento para que amenizava aquele sofrimento das criaturas, mas é muito ruim. E naquele tempo, pior ainda, porque eles eram afastados da família. Ele era considerado morto. É como se ele não existisse mais, a pessoa. Então, ele começa a rememorar isso. Ele lembrou-se da sua esposa, que o chama de leproso, mas tão alto, que diz que a aldeia toda ouviu. E aí, o que eles fizeram? Apedrejaram a sua casa e expulsaram ele de lá. E ele, então, sendo expulso, nesse dia, ele percebeu que seus filhos, que seus amigos, todos haviam já fugido. Ele não tinha mais contato com ninguém. Ele pensou em matar-se. Isso é uma narração de Amélia Rodrigues, tá? Está no livro Essencial, esse aqui. É maravilhoso. Por que essencial? Porque ela coloca o aprendizado que Jesus deixou, essencial para a nossa evolução espiritual, certo? Por isso que tem o nome de Essencial. Maravilhoso o livro. Então, ele pensa em se matar. Mas, ao mesmo tempo,
Ele pensava em se matar por quê? Ele queria fugir daquela situação horrível que ele passava, que ele era expulso de todo lugar, ele era enxotado, ele não aguentava mais aquilo. Mas, ao mesmo tempo, ele queria viver. E lá, embora ele sentisse já um tanto como se fosse um morto, mas ele resolveu iniciar uma viagem para Sidom. E ele sentiu o quê? Esperança. E, ao mesmo tempo que ele sentiu aquela esperança, ele sentiu assim, e se eu não chegar a tempo? E se não der tempo de eu encontrar o profeta? Mas ele resolve empreender a viagem. Então, pelo caminho, ele passou por muitos sofrimentos, perseguições, mas não desistiu. Ele procurava viajar mais à noite, que não tinha o sol escaldante, porque o sol fazia com que a doença fosse mais angustiosa para ele. Então, ele procurava viajar mais à noite. Ou então, aonde a estrada tinha árvores, ele ia pelas sombras. Mas o seu coração, lá dentro, sabe aquele negócio que a gente sente, como se fosse uma intuição? O seu coração falava sem palavras, ele sentia isso, das alegrias, das venturas que ele poderia ter se ele chegasse a tempo até o profeta, certo? Então, numa tarde já de ventos quentes, fazia muito calor, ele se aproxima da praia. E ele se esconde atrás de um sicômoro, que é a figueira, é um pé de figueira. Então, as figueiras, a gente percebe. Aqui no Celso Daniel, nós temos, né? Aquelas figueiras enormes, antigas, que fazem... E dá para esconder mesmo, ali nas raízes, elas são enormes, dá para esconder bem. E ele se esconde ali. E fica aguardando. Aí ele percebe que foram chegando pessoas, se acercando. Havia uma... como é que fala? Uma barca fincada ali no chão, né? Cravada ali. E as pessoas começaram a ficar em volta dessa barca. De repente, ele vê surgir Jesus. Ele não percebe, ele não sabe como ele aparece ali, mas ele aparece ali de repente. Mas ele fica ali, ainda escondidinho, né? Com aqueles olhos brilhantes que a Amélia Rodrigues diz que parecia duas lâmpadas acesas, os olhos de Jesus, com as vestes esvoaçantes pelo vento, né? E ele, então, começa a observar Jesus. Diante da multidão, Jesus diz o seguinte: eu trago boas novas de alegria. Então, quando Jesus diz isso, faz-se um silêncio. As crianças ficam quietas, se aquietas. Aqueles que eram obsediados, que ficavam gritando, esbravejando, também se calaram. Fez um silêncio total. Jesus, então, estende os braços e diz o seguinte: o Pai enviou-me a fim de que desperteis do sono da indiferença, do sofrimento, e vindes a mim, pois eu vos reunirei num rebanho e vos guardarei com a minha vigilância. Amai. Nesse momento, então, o leproso, aquele homem, sente um tremor, começa a tremer, mas treme mesmo como quase que chegar diz que a Amélia fala que é a convulsão. E ali, daquela forma, tremendo, que ele não entendia o que estava acontecendo, ele grita no meio da multidão, né? De uma forma assim, com a voz meia chorosa, ele diz assim: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim, que sou amaldiçoado pela lepra.
Jesus e ele se aproxima. A multidão se afasta um pouco, ele se aproxima de Jesus. E Jesus o abraça. Nessa hora eu pensei assim, será que nós tínhamos coragem de fazer? Não, né? Mas Jesus o abraça. E diz para ele assim, ficai bem, eu vos quero em nome de meu Pai. E aí então, ele sentindo isso, Amélia Rodrigues, depois ela continua o seguinte, que o leproso na hora não entendeu nada, ele ficou ali tremendo, sem entender tudo o que acontecia. E Jesus se aproxima dele, como se fosse um amigo, e diz assim, que quereis que eu faça? E ele, então, naquele momento, sem conseguir até responder, ele diz o seguinte, que eu tenha paz. Porque ele sentiu aquela paz tão grande do mestre, que ele queria, naquele momento, a paz. Ele esqueceu até da lepra. Ele queria a harmonia que ele sentia de Jesus naquele momento. Porque Jesus emitia aquela harmonia, aquela serenidade, aquela bondade. Então, naquele momento, ele não teve medo, nem de morrer e nem de viver. Ele esquece-se da lepra e deseja apenas a harmonia que exalava de Jesus, né? Então, Jesus sorri com gentileza para ele e diz, ficai bom. Eu quero também. Ele treme, quase chegando à convulsão. Então, todos os músculos dele movimentaram-se e uma sudorese abundante, quer dizer, um suor abundante, lavou-lhe o corpo enfraquecido e em putrefação. De repente, sentiu que o anjo da saúde tomou-lhe todas as fibras e a lepra desaparecera-lhe. Quis agradecer-lhe, dizer palavras não dizíveis, que não dava para falar, né? Mas ele não conseguia, a palavra não chegava até a sua boca, ele não conseguiu se expressar. E aí Jesus responde para ele, eu vos conheço desde ontem. E ele arrematou, aí, afirmando, né, Jesus, segui em paz, que a bênção do Pai no coração daqueles que o amam, e nunca mais vos esqueçais de amar. Então, ele se sente curado, e ele se sente agradecido a Jesus e a Deus. E Amélia continua dizendo o seguinte, ele volta a Sidom, na bela cidade fenícia, às margens do mar Mediterrâneo, e numa aldeia ele cria um albergue para os portadores da hanseníase, em homenagem àquele que concedeu-lhe a paz. Então, esse leproso, ele absorveu os conhecimentos. Ele apenas não viu, mas ele pensou, vou colocar em prática, vou atender os ensinamentos, certo? E aí, aquela palavra que Jesus diz para ele, jamais ele esquece, onde ele fala, eu vos conheço desde ontem. O que Jesus estava querendo dizer para aquele homem? Que ele o conhecia já de muitas outras vivências, de outras encarnações. E aquela doença, a lepra que ele tinha, era um resgate, era um aprendizado. E o Evangelho diz que quem que geralmente tem a lepra? Quando nós somos ainda muito orgulhosos, quando nós somos ainda muito vaidosos, é para treinar a nossa humildade.
Porque a lepra realmente ela te deixa, né, no raso mesmo. Então, ela vem para isso. Esse leproso de Pirapitingui, o Gesso Gonçalves, conta a história que ele era um romano muito orgulhoso. E ele precisou vir várias vezes com a lepra, porque ele não aceitava. E aí, então, ele diz o seguinte, né? Ele lembra do que Jesus falou para ele: eu vos conheço desde ontem. E a Amélia continua ainda, já estou quase encerrando, viu? Não somente se houvera, falando desse leproso, ele não somente se houvera curado da lepra externa do corpo, mas aquela interior, a doença da vaidade, da soberba, foi curada também aqui dentro, né? Que é a matriz, quer dizer, essa doença interior, que é a matriz onde origina todas as doenças do corpo, todas as mazelas que nós temos. E aí ela continua: muitos se haviam curado, recuperado a aparência que a morte consumiu depois. Por quê? Essas criaturas adquiriram a saúde, mas não foi aquele que viu, mas não entendeu nada, certo? Aquele só viu, mas não pôs em prática. Então, ele acabou adoecendo novamente. Enquanto que ele, né, o leproso, ele havia adquirido a cura real. O nome dessa mensagem chama Cura Real, da Joana. E ele ouve a cura real do espírito necessitado de harmonia. Então, o espírito dele estava harmonizado com a vida, com as leis divinas. A busca pela plenitude constitui o fator essencial da nossa reencarnação, que deve emular, quer dizer, que deve incentivar ali, né, e penetrar no nosso espírito, né, o aprimoramento interior, certo? Quando há uma perfeita sintonia entre o que se aspira, o que nós queremos e o que nós realizamos, facilmente a existência atinge a sua meta. Então, a nossa meta aqui é atingida. Nós conseguimos isso. Desde que nós tenhamos na nossa mente qual é o nosso propósito aqui. Ainda outro dia encontrei com uma moça lá no prédio, e uma outra vizinha falou assim: essa mulher ainda trabalha. Ela disse assim: o quê? Imagina, eu nessa idade estaria só viajando, que trabalhar o quê? Aí eu disse para ela, falei: mas Jesus conta com o nosso servicinho, né? Nós não somos aqui passageiros, que nós somos todos o quê? Né? Tripulantes, estamos em trabalho, né? Nós não somos passageiros. Então, é esse o recadinho que o Emmanuel traz para nós hoje. Não basta só ver, é necessário colocar em prática aquilo que nós aprendemos. De pouquinho a pouquinho. A doutrina espírita não cobra de nós a nossa mudança do dia para a noite, porque ninguém consegue. Essa mudança é gota a gota, é igual o remédio homeopático. O remédio homeopático não é assim, mas o remédio homeopático, ele como é que é? Ele demora para aparecer a cura, mas ele não cura só o efeito da doença. O remédio, a homeopatia, ela cura a causa. Então, a doutrina espírita, os ensinamentos de Jesus, que são trazidos para nós, é para curar de verdade. É para curar a causa e não apenas o efeito. Que Jesus nos abençoe. O senhor vai fazer a prece? Prezadíssimos irmãos, aqui presentes no nosso ambiente, e aqueles que nos acompanham também através da internet, convidamos nesse momento a busca
do contato espiritual maior, os benfeitores amigos, o nosso Dr. Bezerra de Menezes, patrono do Centro Espírita Bezerra de Menezes e Santo André, rogando as bênçãos necessárias que cada um de nós veio buscar aqui, esse contato com a espiritualidade e estendendo essas vibrações a todos aqueles que deixam seus nomes, seus pedidos de oração nos lares, nas famílias, as nossas crianças, a nossa instituição Amélia Rodrigues, a creche, e todos aqueles que trabalham na causa do bem, do amor, na busca de cada vez melhorar mais a vida em todos os sentidos. Agradecemos, Senhor, essa proteção e rogamos as vossas bênçãos para a nossa noite, nosso repouso. Amanhã é um novo dia, novas esperanças, novas expectativas e oportunidade para fazer o bem, para ser útil, contribuir com a evolução do planeta através de pensamentos, atitudes, no nosso comportamento. Pai de misericórdia infinita, agradecemos a proteção dos bons espíritos, agradecemos a presença dos benfeitores amigos, rogando vossas bênçãos para que tenhamos um bom repouso, a recuperação das energias. Assim sendo, em nome de Deus, nosso Pai, do nosso Mestre Jesus, do mentor da casa, Dr. Bezerra de Menezes, damos por encerrada a reunião desta noite. Que assim seja.